Nas duas frentes em que o Internacional trabalha nessa semana no estádio Beira-Rio, a expectativa de anúncios na Casa Colorada. Do lado diretivo, a composição do departamento de futebol encabeçado por José Olavo Bisol. Pelo lado das quatro linhas, Roger Machado aguarda um zagueiro, um lateral no mínimo e ainda observa o futebol sul-americano para encontrar um novo Bustos. Alan Patrick e Borré devem fazer parte do grupo que enfrenta o Cruzeiro no final de semana, mas há algumas limitações tanto para o atacante quanto para o argentino. E enquanto isso, a gente vai trazendo mais e mais bastidores nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, baita quarta-feira para todo mundo, uma quarta-feira em que a gente pôde dar umas risadinhas pelo menos e fazer alguma brincadeira, né, com o torcedor do rival, aquele nosso amigo, aquele de repente irmão, algum familiar, né? Eu sei, cara, que a gente não tá no melhor dos momentos para fazer corneta, só que o seguinte, né, o futebol também é isso. Futebol é diversão, futebol é brincar. E certamente, né, tu deve ter tirado onda com algum torcedor do Grêmio. Assim como tu deve ter brincado em KTO.com. Ontem, quem sabe hoje, amanhã, não interessa. O que interessa é tu fazer o teu cadastro, tem o link aqui no primeiro comentário fixado, e aí, tu vai ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest. KTO é onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca e te diverte com responsabilidade. Gente, na frente que o Internacional trabalha na questão diretiva, na questão de trazer ao vestiário o corpo técnico completo do departamento, estão aí o fechamento com o André Mazzucco e o Andrés Nicolás D'Alessandro. A gente já falou sobre isso hoje na parte da manhã, tá aqui em cima para tu recuperar os bastidores da possibilidade do D'Alessandro vir a ser o coordenador técnico do Internacional, algumas negativas, nomes que foram sondados e tudo mais. Cada vez mais pessoas próximas ao D'Alessandro, até mesmo dentro do Beira-Rio, vão confirmando as conversas e a possibilidade da volta do ídolo do camisa 10, que dessa vez, né, larga aqui a faixa de capitão do braço, vai botar sapato, vai botar camisa abotoada e vai tentar fazer como o Tinga diz, né? Ganhou no campo, agora ganha fora dele, quem sabe, com sapato, né? Ganhou com chuteira, ganha com sapato. Essa é a principal frente pelo lado diretivo. Mas tem o lado do futebol, que o Internacional tá para anunciar o lateral direito Natan. Ele vem do Santos, jogou a Série B lá. Eu já vi nas redes sociais que muita gente não gostou, que acha que o jogador não pode render ou que o jogador não foi bem lá e tal. Tem algum zoom também de problema extra-campo, mas a verdade é o seguinte, tá? O Natan, ele tem 22 anos e, como eu falei, pertence ao time paulista, né, ao Santos, e ele em 2023 e 2022, tá? Ele esteve, ao contrário, desculpa, entre 2020 e 2022, ele esteve no Boa Vista de Portugal, depois ele também teve ainda uma passagem pelo Famalicão, e aí vem agora então para ser um reforço no Internacional por empréstimo, tá? Empréstimo. A grande questão é a seguinte, ó, ele fez 29 jogos pelo Famalicão, 28 na Liga, e aí tendo 21 deles como titular, e aí ganhou, e aí também teve participações na Taça de Portugal. Deixou boas indicações, segundo o jornal A Bola, mas o Famalicão não exerceu o direito de compra, então, do lateral. O Inter pega ele por empréstimo, deve vir agora essa semana para fazer os seus exames, e aí, então, assina com o Internacional. Esse é o jogador de grupo. O Internacional, que não tem nenhum lateral, tá? Já traz um para grupo. Para a titularidade, eu quero pegar com vocês dois nomes do futebol sul-americano. Um do Belgrano e um do Lanús. É o seguinte, é o Juan Barinaga, do Belgrano,
adversário do Inter, inclusive, né, na Copa Sul-Americana, e o Brian Aguirre, do Lanús. O Barinaga é o seguinte, ele tem 23 anos, ele tem boas valências ofensivas e é um jogador de muita força também. Tem velocidade e tal, e esteve em campo em 30 oportunidades agora em 24, sendo 3 gols também marcados e tendo também 3 assistências. Ele tem o vínculo até o fim de 2026. E a ideia do Inter é fazer um empréstimo, mas justamente por ser até o 2026 que complica a investida. O Belgrano quer vender o jogador. A mesma forma do Lanús, que o Lanús tem o Brian Aguirre como um jogador promissor para botar dinheiro no clube. É um lateral direito de 24 anos, tem também características semelhantes, né, de força defensiva e uma chegada na frente com velocidade, só que o lance é o seguinte, tá? Por mais que ele seja titular, tenha estado em campo 27 vezes, por exemplo, com o Lanús, agora com a camiseta do Lanús essa temporada, marcou um gol, deu assistência também, uma assistência. O Lanús quer, no mínimo, 2 milhões de dólares para aceitar negociá-lo. A ideia do Lanús também é faturar com esse jogador. O Inter ofereceu um empréstimo com opção de compra e já foi rechaçado pelo presidente do Lanús. O Inter sabe quanto vai ter que despender, inclusive, então, para contratar esse lateral, se for ele mesmo o escolhido. O Inter foi no futebol sul-americano justamente pela crise que os outros países, financeiramente, têm. E a valorização do real em comparação aos outros às outras moedas, né, aos outros países no quesito finanças. Então, são 2 jogadores que podem estar aí aparecendo de repente como negociações do Internacional. A lista ainda é vasta, tá? Tem muito lateral sendo oferecido para o Internacional, assim como os zagueiros, tá? Que é esse aqui agora do West Ham, zagueiro da Premier League, o Luizão. Ele, jogador de 22 anos, essa informação é do Revista Colorada, da galera da Revista Colorada. Ele foi formado nas categorias de base do São Paulo, e aí jogou lá no Morumbi até 2022. E aí chegou na Inglaterra em 2023, e aí jogando pelo West Ham B. Ele não conseguiu se consolidar para ser alçado ao time titular. Tem 1,87 m e é canhoto. É uma opção, uma possibilidade, uma vez que o Vitão ainda pode sair. E a partir dessa saída, aí a gente ficaria no pincel sem um titular. O Vitão é o seguinte, aliás, tá? O Vitão, ele, por mais que tenha ficado no banco agora no jogo contra o Atlético Goianiense, a tendência é que ele saia. E um dos times é o próprio West Ham. E aí se especula, inclusive, daqui a pouco do Inter fazer um bem bolado. Manda o Vitão por um valor X, né, junto com o zagueiro vindo para cá. E o outro clube que o Inter acredita que pode vir a fazer alguma investida ainda nessa janela é o Nottingham Forest, que também já teve interesse no Vitão. Esses 2 clubes da Inglaterra, levando em consideração também que o Villarreal também já quis o Vitão no início do ano, mas ele já tinha assinado o pré-contrato com o Internacional, então não conseguiu contratá-lo em definitivo e naquela questão lá que a gente sempre fala, né, que o Vitão foi ponta firme com o Internacional, tá? O Alan Patrick e o Borré treinaram hoje, normalmente. O Alan continua com aquela proteção no joelho, não é uma proteção forte, né? São as fitas, aquelas costumeiras que a gente vê aí, às vezes jogador de vôlei, às vezes jogador de basquete, é normal também até no futebol, tá? Só que tem particularidades dos 2 jogadores. O Alan, ele pode jogar até 60 minutos. Fisicamente, ele aguenta até 60 minutos do jogo. Já o Rafael Borré, ele gira entre 45 e 60. O Alan Patrick, que tem um problema no joelho, né, vindo de uma lesão no ligamento do joelho, inclusive, joelho esquerdo, e o Rafael Borré, uma lesão no posterior da coxa. Então, tem a grande expectativa, né, de contar com reforços de peso aí, o técnico Roger Machado.
Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa também a notificação e compartilha nos grupos de colorados. Quanto mais gente conhecer os conteúdos aqui, mais a gente entende e aprende sobre o nosso Colorado. Valeu? Forte abraço. Tchau.